magnética em fio. Separei aqui duas questões para a gente falar disso aqui. Depois, vou falar de força magnética, peso. Força magnética e o que? E o peso. Depois, o meu próximo tópico vai ser sobre fio condutor. Fio condutor. Fio condutor retilíneo. Retilíneo. Tá aí. E o último vai ser o quê? O último tópico vai ser de consumo de energia. Dos o quê? Dos 8 que vocês devem estar fotos aí. Esses 4 não sei o que eu vou discorrer. E os outros 4 tópicos, o Celso vai ficar com vocês. Talvez, dê tempo, eu ainda fale rapidamente, porque me lançaram uma dúvida no privado. Então, talvez, se der tempo, eu fale rapidamente sobre essa polaridade das barras. Então, bora lá, gente. Então, começando aqui pelo quê? Pelo primeiro tópico. Só lembrando que nessas aulas, nessa aula em específico, não dá, obviamente, tem que ser o quê? Tem que ser algo mais objetivo. Não dá para eu ficar explicando a teoria do começo. Isso já fez em outros plantões. Eu vou até deixar aqui aberto um plantão passado de força o quê? De força magnética, que eu expliquei do começo aqui para servir de auxílio aqui para a gente. Então, já que inicialmente a gente vai falar de força magnética em fio, deixa eu botar bem aqui no tópico, acho que não está aqui não. A gente vai falar de força magnética tá aqui. A gente vai falar de força magnética em corrente elétrica, ou seja, força magnética em fio, que se trata de quê? Que se trata de, mais especificamente, vai se tratar de uma corrente elétrica percorrendo o fio, né? A gente vai ter isso aqui que a gente tem que saber. Força magnética em fio. Lembrando que isso aqui, força magnética em um fio, lembrando que necessariamente, gente, vai estar o quê? Vai estar ligado ao quê? Vai estar ligado com a passagem de corrente elétrica, tá? Então, tenham isso em mente. Força magnética em um fio vai estar o quê? Vai estar relacionado com passagem o quê? Com passagem de corrente elétrica. Então isso aqui vai estar relacionado com passagem de corrente elétrica. Gente, só ver alguma coisa. Tá, certo. Gente, força o quê? Força magnética. A força magnética quando tem uma corrente elétrica passando por um fio, é dada pelo nosso amigo. Qual amigo, professor? Pelo amigo Bill. É mesmo, professor? É. Força o quê? Quando tu tem o quê? Quando tu tem força o quê? Quando tu tem situação de bem aqui tem, por exemplo, bem aqui um fio. Aí olha só, bem aqui por esse fio vai estar o quê? Vai estar passando uma corrente. E olha só, esse fio com essa corrente, elas vão estar o quê? Elas vão estar expostas ao quê? A um campo, o quê? A um campo magnético. O que vai acontecer aqui, ó? Significa que esse o quê? Esse fio, essa corrente, ela vai estar exposta a o quê? A uma força magnética. E a força magnética, como eu falei, nesse caso do fio, é dado pelo nosso amigo. Pelo nosso amigo quem? Bill. É o Bill, né, professor? Bill. Só que é o Bill vezes o quê? Vezes o seno do ângulo a corrente, entre a corrente e o campo magnético. Veja que nessa situação aqui, a minha representação foi uma representação mais tradicional, em que a corrente ela vai estar perpendicular ao campo magnético. É meio que o campo magnético, nesse caso, vocês sabem que ele o quê? Que ele está entrando no plano. Então, professor, se você fosse fazer bem a regra do tapa, pessoal, deixa eu ligar aqui minha câmera. Não, professor, não ligo não. Tenho que ligar, infelizmente. Fazer aqui a regra da mão direita com vocês. Eita, nem sei se eu pintei meu cabelo. Mas você nem tem cabelo, professor. É verdade. Beleza. Pessoal, olha só. Tava um reflexo, né, cara? Bem.
Então, pessoal, é a regra o quê? A regra do tapa. O que acontece? Veja, na situação específica, veja que é o que dos meus, dos meus equipamentos que eu tô ligado, eu liguei a câmera. Veja, pessoal, então olha só, a regra do tapa que a gente já tanto estudou. Tu tem o quê? Tu tem uma corrente que é representado o quê? Está representado pelo dedão. Ah, beleza. O dedão ele tá indo para o quê? Para a esquerda. Os quatro dedos, o que que acontece? Os quatro dedos representam o sentido de quem? Do campo magnético. Ah, então o campo magnético ele tá entrando. Ah, guys. Aí o que que acontece? A gente sabe que lá o que lá da elétrica, vocês sabem que a corrente elétrica ela vai ter um sentido contrário ao dos elétrons. Então, gente, necessariamente o sentido do tapa para a corrente elétrica vai ser no sentido da palma da mão, tá? Lembrem-se que naquela situação para carga elétrica, tu tem que ver se é uma carga positiva ou a carga negativa. Carga positiva é em relação à palma e carga negativa é em relação aqui ao peito da mão. Mas corrente elétrica, a força magnética, gente, olha só, corrente elétrica, a força magnética sempre vai ser no sentido de quem? Da palma da mão. Então, olha só, corrente para a direita, campo magnético entrando, então a força magnética ela vai ser para onde? Ela vai ser para cima. Ah, então só para deixar claro isso aí. Aí bora lá. Então, nesse caso, a força magnética ela seria o quê? Ela estaria apontada aqui para cima. Então, a gente tem que saber aplicar aqui o Bill. Ah, beleza. Aí só lembrando coisas que eu tenho certeza que todo mundo aqui se lembra, mas que não pode vacilar, é que força é força. Força, desde o jardim de infância, vocês sabem que é o que é, algo que teve se dado em newtons. É, o campo, o quê? Esse B é o campo magnético. O campo magnético é dado em teslas. Esse é o que? É a corrente, que é dado em ampere. E esse L é o comprimento da barra, é o comprimento do fio que a corrente ela vai estar percorrendo. E o seno é algo adimensional, lá da matemática vocês sabem. Ah, beleza. Então, feita essa recapitulação, deixa eu mostrar aqui duas questões para vocês em que eu trouxe disso aqui. Uma questão, vou pegar a questão antiga de uma lista do professor Robson, em que, olha só, tipo, uma coisa que também que vocês devem ter visto, meus queridos, é que as questões, as questões que caem de magnetismo, elas são fáceis. Eu, quando fui começar esse plantão para vocês, esses plantões de magnetismo para vocês, eu estava muito receoso, porque, tipo, magnetismo é um assunto que, se quiser complicar, pode complicar demais. Eu estava sempre preocupado, assim, porque eu nunca tinha visto como é que eram as provas de magnetismo do Robson, e aí eu sempre ficava assim, receoso do nível. E aí, vendo as provas, o que eu sempre vi foi o quê? Foi que é, as provas eram, tipo, bem o quê? Bem básicas mesmo. As questões, quase todas, davam para resolver, assim, um único passo. Ah, pois é. Então, só o quê? Só saber fazer as aplicações, saber fazer as correlações corretas, que não tem o quê? Que não tem mistério. É nota boa, garantida. Aqui tenho certeza que todo mundo só precisa de 4. Então é isso. Então, olha só. Então, deixa eu pegar aqui, porque tá ruim de cortar essa outra parte aqui. Deixa eu usar mais uma vez. Olha só, pessoal. Caiu o quê? Caiu algo na última prova. Caiu algo bem, o quê? Bem parecido com isso aqui. A gente vai fazer a questão bem parecida com isso aqui que caiu na última prova. O que é que tá dizendo aqui pra gente? Olha só. Um fio condutor retilíneo percorrido por uma corrente elétrica de intensidade igual a 2 amperes, está imerso em um campo magnético de intensidade B igual a 2 vezes 10 elevado a menos 4 teslas. Determine a força magnética no trecho desse condutor de comprimento igual a L igual a 2 metros, 0,2 metros nos seguintes casos. Pessoal, então olha só, vejam, coletando aqui as informações, quais foram as informações que ele deu pra gente? Ele deu aqui pra gente a corrente, ele deu pra gente que a corrente que é 2 amperes,
Ele deu o campo, que é o campo magnético, e deu aqui o comprimento, que é o comprimento do fio. Ah, guys. Aí, olha só, essa é uma situação, de novo, que fala o quê? Que fala de corrente passando o quê? Percorrendo o fio. Então tá na cara, meus amores, que aqui o que a gente vai usar é o famoso, o quê? É o famoso Bill. Nosso amigo Bill. Bill vezes o quê? Vezes o seno de θ. Lembrando que esse seno de θ é o ângulo, o quê? É o ângulo formado entre a corrente e o campo magnético. E aí, eu quero que todo mundo me diga aí no chat, de cara assim, só olhando aí, pessoal, quanto é que é a força magnética nessa letra A, hein, meus amores? Quanto é que é a força magnética nessa letra A? Aí o Adriel aí, o craquezão, o craque da galera, já o quê? Já deu zero aí. Perfeito, Adriel. O que acontece? Pessoal, para quem não se tocou, por que zero nesse caso? É porque, veja, eu falei para vocês que esse seno aqui vai corresponder a quem? Vai corresponder ao ângulo entre a corrente e o campo magnético. Vejam que a corrente e o campo magnético, eles têm o mesmo sentido, eles são paralelos. Ah, professor, se eles são paralelos, significa que o ângulo aí, nesse caso em específico, vai ser quanto? Vai ser zero. E o seno de zero, pessoal, é quanto? É zero. Caracas, pois é. Então, se o quê? Se eu multiplico algo por zero, tá tudo zero. Caracas, meu, pois é. Então, olha só, a força magnética é zero aqui. Ah, se por algum acaso, o quê? A corrente, o quê? A corrente estivesse para a esquerda também, a força magnética também seria zero. Ah, porque sendo de 180 graus, é zero. Ah, cara, pois é. Então, olha só, muito fácil cair na questão dessa, né? Letra A, beleza. E a letra B? Professor, a letra B eu já estou vendo logo de cara que a corrente, ela tá o quê? Ela tá perpendicular ao campo magnético. Ah, então é aquela situação clássica da força magnética máxima, exatamente, porque o seno de 90 graus é 1, a situação máxima. Então, numa situação como essa, a força magnética, ela pode ser calculada como sendo o quê? Como sendo Bill. Ah, guys. E aí, antes de eu calcular, bora fazer aqui a regra do tapa. Bora, deixa eu ligar aqui minha câmera. Ah, não, professor. Deixa besteira. Aqui, ó, liguei de novo minha câmera. Aí, o que que acontece? Olha só, regra da mão direita. O que que acontece? Olha só, corrente representado pelo dedão. Corrente representado pelo dedão. Quatro dedos vão representar quem? Quatro dedos vão representar o campo magnético. O campo magnético está para onde? Está para a direita. E o que acontece? E a corrente está para cima. Olha só, o tapa vai ser para onde? O tapa vai ser entrando no plano, não é isso? Ou seja, numa situação dessa aí, se ele perguntasse para a gente para onde estaria apontando a força magnética, a gente diria o quê? A gente diria que é o quê? Que é entrando o quê? Entrando no plano. Ah, guys, aí agora a gente vai fazer o mais fácil aqui, que é calcular a questão da força magnética. A força magnética vai ser dada o quê? A força magnética ela vai ser dada por o campo, o campo magnético, que é quanto? Que é 2 o quê? Que é 2 vezes 10 elevado a menos 4, vezes o quê? Vezes a corrente é 2, e o quê? E o comprimento é 0, o quê? 0,2. E aí, no fim, se você fazer essa conta aí, você vai dar o quê? 2 vezes 2 dá 4, vezes 0,2 vai dar o quê? Vai dar 0,8. Então, vai dar 0,8 vezes 10 a menos 4 é newtons, que é a mesma coisa que o quê? Que 8 vezes 10 elevado a menos 5 newtons. Ah, beleza. Então, a letra B, check. Check. E a letra o quê? E a letra C é a situação que é a situação que, veja, eu tenho o quê? Eu tenho uma inclinação aí da o quê? Da corrente elétrica em relação ao campo magnético. Lá o quê? Lá do plantão, do plantão longínquo que eu dei para vocês. Até agora aqui falando diretamente sobre o quê? Sobre a situação de carga elétrica. Eu falei para vocês que o quê? Que quando a gente tem essa situação de ter uma inclinação, a gente tem que decompor a velocidade, porque a velocidade perpendicular ao campo magnético vai ser ela que vai provocar, que vai sofrer, então, a força magnética. E que, via de regra, essa o quê? Essa componente vai ser o quê? Vai ser a componente seno, no caso aí, que a gente estudou. Então, voltando aqui para cá, de modo que, de modo geral, eu posso o quê? Eu posso aplicar isso aqui até mais rápido, só tu sabendo o quê? Só tu visualizando bem aqui, que o ângulo entre o quê? Que o ângulo entre o campo magnético e a corrente elétrica é quanto? O ângulo é 30 graus. Ah, guys, então se o ângulo é 30 graus, tu pode fazer direto o quê? Força magnética vai ser igual a B vezes o quê? Vezes I vezes L vezes o quê? Vezes seno de 30 graus.
Essa parte toda aqui, ó, essa parte toda aqui, o Bill, eu já calculei, né? Se quiser, pode calcular de novo, são os mesmos valores. Vai dar o quê? Vai dar 8 vezes 10 a menos 5. Então essa parte aqui, a gente já sabe que dá quanto? Que dá 8 vezes 10 a menos 5. E aí o seno de 30 graus, o seno de 30 graus é quanto? É 1 meio. Aí cortou, cortou. Isso aqui vai dar o quê? 4 vezes 10 elevado a menos 5 newtons. Meus amores, tudo bem com relação a isso aí? Força magnética no fio? Com relação a essa primeira questão, vocês entenderam, pessoal? Ou não? Tranquilo, né? Então de novo, só repetindo. Pessoal, as questões de magnetismo do Robson, todas até agora são questão de aplicações, tá? São tranquilas. Se você pode mostrar aí uma que tipo, vai ter aquela coisa mirabolante assim, tinha que ter o pulo do gato, não. É mais tu saber fazer a associação correta. Então, bora lá. Deixa eu ver aqui. Tá. Agora eu vou pegar aqui outra questão, ainda o quê? Ainda é, de, de fio. Olha só, essa aqui em específico, essa questão em específico, ela até o quê? Ela até dialoga com o quê? Com um modelo de questão aí que tá o quê? Que tá falando bem aqui, ó, força magnética e peso. Só que conforme o scriptzinho que tava lá, essa força magnética que seria relacionada com peso seria a força magnética do QVB. Isso conforme o papelzinho que me mandaram. Mas, tipo, tudo bem aqui. Tipo, a gente o quê? A gente aprendendo isso aqui, a gente também tá reforçando já o tópico seguinte. Que o que que acontece? Bora ler aqui essa questão. Um condutor reto e horizontal de comprimento L igual a 0,2 metros e massa M igual a 60 kg é percorrido por uma corrente elétrica de 15 amperes. Cara, que tá na cara que o quê? Que, tipo, vendo que já tem o quê? Que já tem um campo magnético aí, vai ser uma situação de bio, né? Porque o quê? Porque é corrente, fio e tudo mais. Olha só, palavra-chave. Encontra-se em equilíbrio sobre a ação de um campo magnético e do campo gravitacional. Determina a intensidade de B e o sentido de I. Galera, palavra-chave aqui. Palavra-chave é encontra-se em equilíbrio. Pessoal, lá da Física 1, pessoal, lá da Física 1. O que é equilíbrio, pessoal? Equilíbrio, consequências do equilíbrio é o quê? É tu ter força o quê? É tu ter força resultante igual a zero, guys. Equilíbrio é tu ter o quê? É tu ter força resultante igual a zero. E tem o quê? Tem só duas situações o quê? Tem só duas situações que tem equilíbrio. Mas enfim, se a questão já garantiu que é o quê? Que é uma situação de equilíbrio, eu já posso dizer para vocês que a força resultante é igual a zero. Mas tu tem duas situações de equilíbrio, que são quais? Que é quando tu tem o quê? Um MRU, movimento retilíneo uniforme, ou quando tu tens o quê? Um repouso. Beleza. Enfim, aqui obviamente deve ser o quê? Deve ser uma situação de repouso, tá? Mas isso não é importante pra gente. Aí olha só, o que que acontece? Intuitivamente, pessoal, intuitivamente, a gente sabe que a força-peso, ela necessariamente tem que estar o quê? Tem que estar apontando para baixo, não é isso? A força-peso, ela aponta para baixo, sempre no sentido da gravidade. Para isso aí tem equilíbrio, gente. Me digam aí no chat, isso é óbvio. Para isso aí tem equilíbrio. A força magnética tem que estar apontada para onde? Para cima, perfeito. Para cima. Olha, só o Adriel é o craque da galera. O Adriel vai tirar 10. Então olha só. Força o quê? A força magnética, ela vai estar o quê? Ela vai estar necessariamente apontada para cima. E aí, tipo, calcular agora o campo magnético é o mais de boa. Mas bora fazer aqui primeiro a segunda pergunta que ele faz. Determinar o sentido de Determinar o sentido de ir, meus amores, vai estar relacionado com o quê? Vai estar relacionado com a regra do tapa. Porque nessa situação em questão, tu já sabe o quê? Tu já sabe para onde vai estar apontando o tapa. Tu
Já sabe o quê? Tu já sabe para onde vai estar o sentido do campo magnético. Então tu precisa determinar agora o sentido do dedão. Ah, guys, então de novo vou abrir aqui minha câmera. Tadam! Abrir a câmera. Bora lá, pessoal. Olha só. Nessa o quê? Nessa situação aqui é uma situação um pouco ruim de tu o quê? De tu representar o quê? De tu representar com a mão. Então, uma dica aí, qualquer coisa, pode ser o quê? Pode ser que tu tenha que virar assim tu vira o quê? Tu vira a tua página para o quê? Se fosse fazer na prova, tu vira a tua página aí para ficar mais fácil a tua representação disso. Porque olha só, eu virando aqui a minha página é o seguinte. O que que acontece? Olha só, o campo o quê? O campo magnético, ele vai estar o quê? Ele vai estar saindo o quê? Vai estar saindo do plano. O campo magnético, ele vai estar saindo do plano. Então os quatro dedos vão o quê? Os quatro dedos vão estar o quê? Vão estar saindo. O teu tapa vai ser para onde? O teu tapa, ele vai ser o quê? Ele vai ser para o quê? Para cima. O teu tapa, ele vai ser para cima. Ah, cara, então olha, pelo quê? Pelo movimento do meu dedão, o meu dedão, ele vai estar o quê? Ele vai estar indo o quê? Vai estar indo para direita. Ah, então olha só. Se o dedão vai estar indo para a direita, isso significa o quê? Isso significa que a corrente, ela vai estar o quê? Ela vai estar indo para a direita. Não, professor, faz aí sem o quê? Sem virar. Se fosse para tu fazer sem virar, tu teria que virar a mão assim todinho, ó. O que que acontece? Tu ia ver o quê? Tu ia ver que o campo magnético, ele iria estar o quê? Opa, eu acho que eu errei aqui, para mim, a representação. Para a direita. É para a esquerda. O campo o quê? O campo magnético, ele estaria o quê? Ele estaria o quê? Ele estaria saindo do plano, não é isso? É porque aqui dá para a direita, representar a direita. Aí o que acontece? A força iria ser para o quê? Iria ser para cima. Aí conforme vocês podem ver, ó, meu dedão, ele tá o quê? Ele tá apontado para a direita. Ah, guys, então, o que acontece? A força o quê? A força magnética, a corrente elétrica estaria apontado nesse o quê? Nesse sentido. Ah, o sentido seria o quê? Seria para a direita. Então, o sentido seria o quê? Seria para... Que direita, professor? Esquerda. Foi mal. Seria para a esquerda. Seria para a esquerda. Seria para a esquerda. E o quê? E a intensidade, pessoal? Determinar a intensidade seria o quê? Seria até mais fácil, porque, como eu falei, isso aqui é uma situação de equilíbrio. Isso aqui seria uma situação de equilíbrio. Se está em equilíbrio, eu posso garantir para vocês que a força magnética, ela vai ser igual ao peso. A força magnética, ela vai ser igual ao peso. Então, a força magnética vai ser B vezes I vezes L, que vai ser igual a massa vezes a gravidade. Aí, olha só, substituindo aqui, ó, o que é que tu vai ter aqui, ó, o campo magnético é o que ele quer saber. Aí, o que? A corrente elétrica vai ser quanto? Vai ser 15. E o quê? E o comprimento vai ser quanto? Vai ser igual a 0,2. Observe aí que tá tudo o quê? Que tá tudo no sistema internacional certinho. Mas e agora quando o quê? Quando eu vou calcular aqui a massa, veja que a massa, ela tá o quê? Tá em gramas, tá, gente? Aí o que acontece? A gente tem que passar o quê? Tem que passar isso aqui para quilograma. Grama para quilograma é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. 60 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Aí tu vai ter o quê? 60 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10. Aí tu fazendo isso aqui, ó, olha só, campo magnético, 15 vezes 0,2 vai dar quanto? Vai dar 3. Então vai ser campo vezes 3. Vai ser igual a quem? Vai ser igual a 60 vezes 10 vai dar o quê? Vai dar 600. É como se fosse 6 vezes 10 a 2, né? 6 vezes 10 a 2, vezes 10 a menos 3, não é isso? E aí o que acontece? Cortou o quê? Cortou o 3 com 6, que vai dar o quê? Que vai dar 2. Então tu vai ver que o teu campo magnético, ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a menos 1. 2 vezes 10 elevado a menos 1, que vai ser igual a 0,2 teslas. Pessoal, entenderam isso aí? Ou não? Tipo, determinar o que? Nesse exemplo específico, determinar o campo magnético é mais fácil, né? Determinar o campo magnético é mais fácil. Porque como ele fala o quê? Como ele fala que está em equilíbrio, então o que acontece? Tu vai o quê? Tu vai igualar o quê? A força-peso com a força magnética. Se fosse uma situação que, sei lá, ele não tivesse o quê? Não tivesse força gravitacional, campo gravitacional,
tivesse só o quê? Tivesse falando que ia ter campo elétrico e campo gravitacional. Certamente, numa situação dessa, tu ia ter que o quê? Igualar força magnética com força elétrica. Ah, beleza. Então, muita atenção com o quê? Com o que a questão enuncia. E para finalizar essa parte aqui, para finalizar essa parte de fio, de força magnética no fio, bora fazer mais essa aqui, que é um complemento dessa aqui que eu acabei de fazer para vocês. Que é um complemento, tá? Que é um complemento. Ah, beleza. Olha só, pessoal, de novo, ó. De novo, mesmo tópicozinho aqui, ó. A figura representa uma porção de um fio condutor percorrido por uma corrente. Porção essa que no campo gravitacional fica sujeito à força peso P. Essa força pode ser equilibrada. O que é equilíbrio, pessoal? Equilíbrio é tu ter força resultante igual a zero. Então, essa força pode ser equilibrada por uma força magnética originada pela corrente I. Ah, guys, olha só. Então, ele quer o quê? Ele quer que a gente determine, em outras palavras aqui, ele quer que a gente determine o sentido. Ele quer que a gente determine aqui, não pegou claro 100% o que eu enunciado aqui, mas ele quer que a gente determine o sentido do campo magnético. Sentido do campo magnético. Sentido do campo magnético. É isso que a questão quer saber. Aí, de novo, não é isso, meu querido Adriel? Se o quê? Se o peso ele tá apontado para baixo, para equilibrar isso aí, a nossa, o quê? A nossa força magnética ela tem que estar o quê? Tem que estar apontada para cima. Ah, e aí se tu fizer a regra do tapa, o que acontece? O tapa, como eu falei, em situação de corrente elétrica, o tapa ele sempre vai ser para cima. Então, mais uma vez, deixa eu ligar minha câmera mais uma vez. Olha só, o que que acontece aqui? Aqui agora a gente vai representar o quê? O sentido dos quatro dedos, que é o sentido do campo magnético. Veja, o tapa é para onde? O tapa é para cima. Então, beleza. Então, já sei que o tapa é para cima. O que acontece? A corrente elétrica está indo para a direita ou vai estar indo para o quê? Vai estar indo para a esquerda? Vai estar indo para a direita. Ah, cara, então olha só, tapa para cima, corrente elétrica para a direita, campo magnético vai estar apontado para onde? Entrando o quê? Entrando no plano. Ah, meus amores, então aqui o quê? Aqui o campo magnético, ele vai estar o quê? Ele vai estar entrando o quê? Entrando no plano. Pessoal, vejam até quem, tipo, vejam até a semelhança dessa questão para a questão passada. Veja, aqui, assim como na questão passada, eu também tive uma força magnética para cima, não foi? Só que veja, aqui, para eu ter essa mesma força magnética para cima, observe que eu tive o quê? Que eu tive uma compensação, uma troca em relação aqui. Veja que aqui, enquanto eu tenho o quê? Enquanto eu tenho a minha corrente para a esquerda e meu campo magnético saindo, aqui eu tenho o quê? Eu tenho a corrente elétrica para a direita e o campo magnético entrando. Ah, meio que inverteu para dar uma compensada, porque, por exemplo, se eu tivesse mantido, por exemplo, a corrente indo para a esquerda e o campo magnético entrando, o que? A força magnética ia ser para baixo. Ia ser para baixo. Essa seria só tu aplicar aí a regra do tapa. Beleza? Então, muito o quê? Muita atenção com essa regra do tapa aí. Tudo bem? Então, pessoal, posso passar para o tópico seguinte ou não? Alguém tem alguma dúvida ainda? Quero perguntar dessas três questões. Está tudo bem ou não? Posso passar para o próximo tópico? Beleza. Então, força o quê? Força magnética em carga elétrica. Força magnética em carga elétrica, pessoal, é o quê? A força magnética, ela vai ser dada de que forma? Quero ver bem, né? Força magnética é quero ver bem. QVB vezes o seno do ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético. Beleza. Ah, show demais. E quando eu digo que, de fato, as questões que estão caindo nas provas de vocês, disso aqui são fáceis, eu mostro para vocês o que aqui agora. Cadê? Eu mostro para vocês aqui agora. Olha só, da última o quê? Da última prova. Da última prova. Tadã. Isso aqui é
Não, tá certo. Da última prova, gente. Olha só. Ele dava o quê? Ele dava isso aqui e ele queria saber só o quê, de modo geral? A força magnética. Cara, mais o quê? Mais fácil impossível, praticamente. Mais fácil impossível. Ah, isso aqui é uma questão da última prova, tá? Tipo, não sei o que eu tô tirando do lugar, não, da última prova. Ah, guys, aí olha só. Olha só, acho que dá pra fazer aqui. Aí olha só. Ele quer saber o quê? Ele quer saber da o quê? Da letra A e da letra B. E ele quer saber quem é a força magnética. Bora fazer pela letra B primeiro, né? Letra B que tá suave demais. Olha só. A força magnética aqui é só tu aplicar. Q, V, B. Aí tem o quê? Tem o seno, né, professor? Que no caso vai ser o quê? Vai ser o seno do ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Mas, guys, olha só, aqui o que é 90 graus é a situação que é a situação de máximo, né? Em que o seno de 90 graus é 1. Então aqui é dado só o que? A força magnética vai ser dada só por QVB. Aí olha só, força magnética vai ser igual a quem? Vai ser igual a carga, que é quanto? Que é 4 vezes 10 elevado a menos 5, vezes quem? Vezes a velocidade, que é 3 vezes 10 elevado a 5, vezes o quê? Vezes o campo magnético, que é 1. Ou seja, força magnética vai ser igual a quanto, pessoal? 4 vezes 3, 12. 12 vezes 10, com relação à potência de 10, vai dar o quê? Vai dar 12 vezes 10 elevado a 0, né? Ou seja, vai dar 1. Ou seja, eu matei aqui já. Força o quê? A força magnética é 12 newtons. Questão da prova de vocês. Ah, letra o quê? Isso aqui seria a letra B. E a letra A? A letra A, vejam que o quê? Que a o quê? Que a velocidade, ela está fazendo um ângulo com o quê? Com o campo magnético. Então seria só tu fazer força magnética, seria igual a quem? Q, VB, vezes o quê? Vezes o seno do ângulo entre quem? Entre a velocidade e o campo magnético. Então, tu fazendo isso aqui, ó, tu consegue ver que o ângulo vai ser quanto? Vai ser 30 graus. Ah, cara, então já bota aqui logo de cara, ó, 30 graus. Aí só atenção aqui que os valores são diferentes, né? Aí a força magnética seria quem? Seria a carga, que é 8 vezes 10 elevado a menos 19. A velocidade, que é quanto? Que é 5 vezes 10 a 3. O campo magnético, que é 2. E o 130 graus é quanto? É 1,5. Aí olha só, corta o quê? Corta esse 2 com esse 2, né? Aí vai ficar o quê? Vai ficar 5 vezes 8, 40. E aqui com relação à potência de 10, vai ficar 40 vezes 10 elevado a menos 16. Que é quanto? Que é 4 vezes 10 elevado a menos 15, qual unidade? Newtons. Então, olha só, guys. Questão que questão moleza demais, essas caiu na prova de vocês. Ah, beleza. Professor, mas ele fala aí algo relacionado com peso. Tudo bem. Aí embora o quê? Embora para uma prova ainda mais passada. Embora para uma prova mais passada. Para vocês verem como caiu de modo o quê? Muito fácil. Cadê aqui? Setembro. Para uma prova mais o quê? Para uma prova mais antiga. O mais antigo que caiu foi mais fácil ainda. Olha só, campo gravitacional e campo magnético. O que caiu foi mais o quê? Foi mais fácil ainda. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. O que caiu aqui foi o quê? Foi mais o quê? Foi mais fácil ainda. Em que? Olha só. Ai, que bola d'água. Em que, olha só, gente. Essa aqui é mais fácil ainda, tá? Eu esqueci de pegar a informação, peraí. Não peguei a informação toda. Precisava pegar esse bem aqui também. Olha só, questão o quê? Questão da prova de setembro de vocês. Considerem
uma região onde o campo gravitacional tem módulo 10 metros por segundo quadrado. Um elétron passa movendo-se nessa região a 2 vezes 10 elevado a 3 metros por segundo. Penetra no campo magnético uniforme e constante. Aí, olha só, perpendicularmente às linhas de indução. Ah, guys, então é o seguinte, é como se o quê? É como se, por exemplo, o campo o quê? Se o campo magnético ele vai estar o quê? Ele tivesse apontado para cima, pessoal, o que acontece? O elétron iria chegar o quê? O elétron iria chegar, ó, perpendicular, pessoal. Ah, o elétron iria chegar perpendicular, fazendo 90 graus. Beleza, ele pergunta a força magnética sobre o elétron. Pessoal, se o quê? Pergunta que eu quero que vocês me respondam no chat. Se no texto, ao invés dele falar perpendicular, tivesse dito paralelo às linhas de indução, quem seria a força magnética sobre o elétron? Me diga aí no chat, me diga aí no chat. Quem seria a força magnética sobre o elétron se ao invés de perpendicular fosse paralelo? Zero. Perfeito, galera. Seria zero. Seria zero. Porque seria a situação em que estaria bem aqui o elétron, não é isso? E o quê? E o campo magnético seria o quê? Seria paralelo. Ah, guys, então ok. Então seria zero. Ah, de fato. Muito bom, galera. Boa participação. Só que não é o caso, não foi o caso, né? Não foi o caso. O professor foi gente boa, não deu o quê? Não deu margem para ter dúvida aqui, tá? Eu tô mesmo basicão mesmo para vocês. Ah, então ele falou o quê? Ele falou que é perpendicular às linhas de indução. Então, nesse caso, quando a gente vai calcular a força magnética vai ser a situação máxima, né? Vai ser dado o quê? Vai ser dado por QVB. Só botando aqui de novo como seria a exemplificação, tá? Não que não, é só uma exemplificação, não que não estou garantindo que vai ser esse fato, porque a questão não diz o que sai para a direita e tudo mais. Mas seria, por exemplo, seria o elétron indo para cima, e o que acontece? E o campo magnético, ele vai estar o quê? Ele estaria apontado aqui para cá. Ah, beleza. Aí, olha só, gente. Aí, o que que acontece? A carga é quanto? Ele deu aqui pra gente, a carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19. 1,6 vezes 10 a menos 19. Ele deu a velocidade no texto, né? Que é quanto? Que é 2 vezes 10 a 3. 2 vezes 10 a 3. E o quê? E o campo magnético vai ser quanto? Vai ser 2. Aí, se tu fizer isso aí, ó, tu vai ver que vai dar quanto? 1,6 vezes 2 dá o quê? Dá 3,2. 3,2 vezes o quê? Vezes 2 dá 6,4. Então, isso vai dar o quê? 6,4 vezes 10 elevado a menos 16 o quê? Menos 16 newtons. Letra o quê? Letra A, beleza demais. E a letra B, da força gravitacional atuante no elétron nessa situação. Aí, professor, não sei como é que calcula a força gravitacional, não. Ô, filho de Deus, força gravitacional é o peso, tá? Força gravitacional é o peso. Em outras palavras, eu queria saber que era o peso do elétron. Ah, prof? Então aqui as questões é só fazer peso é igual a massa vezes a gravidade. Ah, prof, não sabia. Pois é, fácil demais. Então a massa é quanto? 9,1 vezes 10 a menos 31. E a gravidade é quanto? A gravidade é 10. Aí tu vai achar que o peso seria 9,1 vezes 10 elevado a menos 30 newtons. Ah, guys, então questãozinha aqui, questãozinha moleza, que caiu na prova de setembro aí para vocês, que era para vocês gabaritar. Então, pessoal, situação o quê? Situação de carga elétrica. Situação de carga elétrica. Equilíbrio. Equilíbrio. Se tiver uma situação de equilíbrio, a gente já falou o quê? Equilíbrio é o ter o quê? O ter força resultante igual a zero. Aí seria o quê? Se ele relacionar o quê? Uma situação o quê? Uma situação de campo o quê? Campo magnético e campo elétrico. E campo elétrico. Ou melhor, botar primeiro campo magnético e campo gravitacional. Vou fazer aqui menor letra. Campo o quê? Magnético. Campo magnético. E campo o quê? E campo gravitacional. Situação o quê? Eu tô falando aqui, essa óbvio aqui é de situação envolvendo carga, tá? Situação envolvendo carga. Situação envolvendo carga. Envolvendo carga. Pessoal,
numa situação de equilíbrio de campo gravitacional e campo magnético, de situação envolvendo carga, o que acontece? Tu vai ter que igualar força magnética com peso, né? Conforme eu fiz até ali na situação com fio. E aí, no fim, tu sabe que força magnética vai ser dada por QVB e o peso é dado por massa vezes a gravidade. Ah, beleza. Então, tu que? Se cair alguma coisa, tu vai ter que usar essa igualdadezinha aí. E o que agora? Isso agora for o quê? Isso agora for uma situação que? Uma situação de campo o quê? De campo magnético e campo elétrico. Campo magnético e campo elétrico. Geralmente esse campo elétrico que vai o quê? Que cairia seria o quê? Seria um campo elétrico o quê? Um campo elétrico constante, tá? Então campo magnético e campo o quê? Campo elétrico. Esse o quê? Esse campo elétrico que certamente iria cair seria o quê? Seria um campo elétrico de que tipo? Constante. Campo elétrico uniforme. E aí, obviamente, que teria que o quê? Numa situação dessa aí, se falar isso aí, teria que pegar isso aqui igualado também, ó. Teria que ter o quê? Teria que ter que força magnética seria igual a força elétrica. Aí como é que dá a força magnética? Situação de Q VB. E força elétrica de um campo elétrico uniforme é dada por Q vezes E. Aí olha só, acaba cortando Q com Q, aí tu tem essa relaçãozinha aí, VB é igual a E. Muitas vezes eles perguntam quem é a velocidade, né? Aí tu pode o quê? Tu pode pegar aqui que a velocidade, ela vai ser quem? Vai ser E sobre B. Então só o quê? Só essas atenções aí para vocês, tá? E sobre B. Ah, beleza. E, tipo, no fim disso aqui, bora o quê? Bora ver só algumas aplicações disso aqui pra gente ir para um próximo o quê? Pra ir para um próximo tópico. Pra ir para um próximo tópico, que é o seguinte. Só pra gente o quê? Pra gente treinar aqui, ó. Pra gente treinar. Situação o quê? Situação de... A regra do tapa em situações o quê? Em situações de carga mesmo. Pra vocês verem como são o quê? Como é tranquilo. Então, olha só. Tatum. Tatum, tatum, tatum. Pessoal, olha só. Um próton é lançado o quê? Um próton é lançado com velocidade v em campo magnético nos seguintes casos. Aí tem os três casos aí e ele quer o quê? Ele quer que a gente represente a situação da força magnética em cada caso. Vou ligar a minha câmera mais uma vez. Vou ligar a minha câmera mais uma vez. Tcharam. E aí o que acontece? Bora só fazer aí, aplicar a regra da mão direita. A regra do tapa, desculpa. Nas três situações aí, ó. Situação 1, 2 e 3. E aí, o que acontece? Na situação 1, o que é que vai acontecer aqui? O que? A carga, ela tá indo para cima. Eu tava fazendo a regra do tapa, pensando o quê? Pensando até então nas situações do quê? De corrente elétrica. Só que agora, quando eu tenho o quê? Quando eu tenho carga, o sentido do dedão vai ser quem? Vai ser o sentido vai ser o sentido da velocidade. Aí o resto é a mesma coisa, campo magnético, quatro dedos, e o quê? E o tapa vai ser o quê? E o tapa vai ser em relação aqui, ó, a palma da mão, no caso de carga positiva. Aí olha só, na situação de número 1, o que está acontecendo? Olha só, a carga positiva está indo para cima, o campo magnético está para o quê? Está para a direita. Então, olha só, veja só, o tapa vai ser o quê? O tapa vai ser entrando, façam junto comigo, olha só. Carga indo para cima, campo magnético indo para a direita, o tapa só vai poder ser para onde? Só vai poder ser entrando. Então, na situação que na situação de item 1, a força, que é a força magnética, ela vai o quê? Ela vai entrar. Ah, beleza. Pessoal, situação o quê? Situação de número o quê? Situação de número 2. O que acontece? Agora, olha bem que tem um dado bem aqui, ó. Observa que o que está entrando é o quê? É a velocidade, viu? Olha só, é o Vzinho que está representando a velocidade que está o quê? Que está entrando. Então é como se o quê? A carga ela estivesse entrando. E olha só, o dedão aponta entrando. O que acontece? O campo magnético, ele vai estar o quê? Ele vai estar horizontal para a direita. E olha só, o tapa ele vai ser para onde? O tapa ele vai ser para baixo. Ou seja, a força magnética, ela vai estar o quê? Ela vai estar apontando o quê? Vai estar apontando para baixo. Ah, beleza. Ei, situação o quê? Situação de número 3. Situação de número 3, o que está acontecendo aqui? Situação de número 3. Campo o quê? O campo magnético é para cima e o quê? E a carga ela está indo para a direita. Vou repetir esse 1, por favor. O 1, claro que eu posso. Olha só, esse 1 aqui, ó.
que está acontecendo? Ó, a carga, ela tá o quê? Ela tá indo para cima. Então, dedão para cima. Campo magnético, horizontal, para a direita. Olha só, meus 4 dedos para a direita. O tapa vai ser para onde, ó? Vai estar entrando no plano. Ah, então força o quê? A força magnética, ela vai estar o quê? Opa, força magnética, ela vai estar entrando. Entendeu? Maria, acho que foi a Maria que perguntou. Maria Eduardo. Você entendeu, Maria Eduardo? Não. O que é que eu faço mais uma vez? Ah, beleza. E o quê? E o último caso aqui vai ser o quê? Vai ser esse item 4, tá o quê? Tá dizendo que o campo, o quê? Que o campo magnético, ele vai estar o quê? Ele vai estar apontado para cima. E o quê? E a carga vai estar indo o quê? Vai estar indo para a direita. Aí, olha só, veja. Bora lá, Maria. Dedão, representa o quê? Representa o sentido, o quê? O sentido da carga, olha só. Então, o dedão vai estar o quê? Apontado para a direita. O campo magnético vai estar indo para cima. Então, o que acontece? Olha só, o tapa vai ser no sentido da minha cara aqui, né? Assim dizendo, ou seja, ele vai estar saindo do plano. Ah, então o campo magnético, ele vai estar o quê? Ou melhor, força magnética, desculpa, ele vai estar saindo do quê? Vai estar saindo do plano. Professor, saindo não é assim que representa, é verdade, é por pontinho. Vai estar o quê? Vai estar saindo do plano. Beleza demais. E aí, pessoal, agora eu tô vendo aqui a oportunidade e talvez seja o quê? Eu vou aproveitar aqui essa explicação toda aqui que eu dei e eu acredito que talvez seja interessante eu falar da dúvida que um aluno mandou, que é o quê? Que é da situação de polaridade de barra. O que é que está relacionado com a polaridade de barra? Ah, então olha só. É o seguinte. A polaridade de barra. Esse tópico não é meu, tá? Esse tópico é do Celso, mas como que? Como um aluno pediu para eu comentar, dos alunos, na verdade, pediram para eu comentar, eu vou discorrer aqui rapidinho. E aí, qualquer coisa, o Celso, eu aviso pro Celso. Não, o Celso deve repetir isso aí. Que é o seguinte, é a parte o quê? A parte de polaridade de barra. Polaridade de barra. De barra. Fio condutor. Só que isso aqui, conforme o quê? Conforme deve ser o quê? Deve ser colocado para vocês. Isso aqui vai estar o quê? Vai estar relacionado com o movimento o quê? Com o movimento de um fio, de uma barra condutor, de um fio condutor, de um fio condutor de um fio condutor em um campo magnético. Em um campo magnético. Aí até tem aquele negócio da o quê? Da força, o quê? Da força eletromotriz induzida. Força que caiu na prova passada, né? Até dei a dica para vocês dessa força eletromotriz induzida, né? Vocês lembram que eu falei o quê? A força eletromotriz induzida nessas situações é dado por beijo virgem de língua. Lembram? É o BVL. Já o quê? Só já recapitulo isso aí. Mas enfim, eu quero só achar que quero só achar aqui a questão que eu usei, o quê? Que eu usei para explicar isso aqui. Tá, cadê? Tem aqui. Eu até usei isso bem daqui, tá? Eu até usei isso bem daqui. Isso aqui eu vou só o quê? Vou só dar com a introdução, tá? Tipo, porque o Celso ele vai o quê? Ele vai explicar isso aí melhor para vocês. Mas, pessoal, lá o quê? Lá da química, pessoal. Lá da química e um pouco da física também. Quando o quê? Quando a gente fala o quê? Quando a gente fala de elétron, quer dizer, quando a gente fala de condutor, é porque ele tem o que a gente chama de elétrons livres, não é isso? E que esses elétrons livres, eles estão mais suscetíveis a sofrer um escoamento do que os prótons e os nêutrons, por exemplo, não é isso? Obviamente, né, professor? Porque eles estão o quê? Esses elétrons livres, eles estão bem mais o quê? Eles estão bem mais externos em relação ao átomo. É verdade, tenho certeza que vocês sabem disso.
E aí o que que acontece? Quando a gente o quê? Quando a gente tem o quê? Quando a gente tem um fio condutor, uma barra condutora em movimento, o que que acontece? Quem vai estar mais o quê? Quem vai estar mais suscetível a sofrer influência de um campo magnético e, consequentemente, de uma força magnética são justamente os elétrons. Justamente pela situação dos elétrons livres, por eles estarem o quê? Mais externos a gás. E aí o que que acontece? Nas situações em que eu vou ter o quê? Eu vou ter justamente isso aqui, ó. Eu vou ter justamente isso. O movimento de um fio condutor em um campo magnético, eu vou ter aqui a geração de uma força eletromotriz induzida. Só que essa força eletromotriz induzida, ela vai o quê? Ela vai ser criada porque vai haver o quê? Vai haver uma polaridade na barra. E é justamente essa polaridade na barra que a gente vai estudar. Vejam. Se o quê? Se a barra ela tá o quê? Se a barra ela tá em movimento, significa o quê? Olha só, se a barra tá em movimento para baixo, significa o quê, gente? Significa que os elétrons eles vão estar em movimento para baixo também. Aí prof? E aí, tomando aí o quê? Tomando aí a situação, tu vai ter o quê? Tu vai ter que. Olha só, bora aplicar aqui a regra, o quê? A regra do tapa, para tu ver o sentido, o quê? O sentido dos elétrons aí. Lembrando que, vou ligar aqui de novo. Lembrando o quê? Que para elétron, né, para carga negativa, a força, o quê? O tapa vai ser no sentido do peito da mão, do dorsozinho aqui. Aí o que que acontece? Olha só, gente, vem comigo. Olha só, sentido dos elétrons, sentido da barra vai ser para onde? Vai ser para baixo, vai ser para baixo. O campo magnético vai ser o quê? O campo magnético, ele vai estar o quê? Ele vai estar entrando. Ah, guys, então olha só, o tapa vai ser para onde, ó? O dorso da tapa vai estar para onde, ó? Vai estar para cá, ó. Caracas, então olha só. Perfeito. Então olha só. O quê? Os elétrons, eles vão o quê? Eles vão acabar se o quê? Se acumulando aqui, ó. Ou seja, esse o quê? Essa parte o quê? Essa parte M, ela vai ficar o quê? Ela vai ficar com polo negativo. E aí o que que acontece? O polo, o quê? O polo N, ele vai ficar com o quê? Com a ausência de elétrons. Então, se ele vai ficar com a ausência de elétrons, significa que vai ficar positivo. Ah, guys, então aqui é o polo positivo. E aí, diante o quê? Diante dessa, o quê? Essa movimentação dos elétrons, a gente está criando o quê? Dois polos. A gente está criando o quê? Uma diferença de potencial induzida. E aí, essa diferença de potencial, ela pode ser calculada pela aquela dica que eu dei para vocês. Beijo virgem de língua, né? Força da... Ô, professor, pode besteira. Não, porque é sério, ajuda a memorizar. Força da eletromotriz induzida é o quê? É BVL, beijo virgem de língua. Ah, professor, não gosto não disso aí. Não, mas é só o quê? É só para tentar o quê? É só para tentar facilitar para vocês aqui o memorável. E aí, tipo, o quê? Na prova caiu uma questão do avião, que também estava na fotocopiada, até fiz essa questão para vocês. Na prova, o quê? Na prova, não queria saber polaridade, só queria saber a força da eletromotriz induzida. E era o quê? Era para aplicar isso aqui, ó. Era para aplicar isso aqui. Só lembrando que aqui, obviamente, campo magnético vai ter que estar em teslas, velocidade metro por segundo, e comprimento vai ter que estar em metro. Aí, olha só, campo magnético vai ser igual a quem? Vai ser igual a 0,5, a velocidade vai ser igual a 100, e o comprimento vai ser igual a 1. Fazendo isso aqui, tu vai ter o quê? Tu vai ter que, olha só, 0,5 vezes 100 vai dar o quê? Vai dar 50, e 50 vezes 1 vai dar o quê? Vai dar 50 volts. Ah, pessoal. Pessoal, então entenderam se caiu o quê? Se caiu uma questão disso aqui vai ser bem o quê? Bem tranquilo. A situação que é a situação de polaridade na barra vai ser o quê? Vai ser, de certo modo, para tu o quê? Para tu aplicar a regra do tapa a partir do meio, né? Tu considera o quê? Tu considera que vai ter elétron bem no meio, e o que acontece? A carga que tem que considerar é o quê? A carga de um elétron. Então o tapa vai ser no sentido do quê? O tapa vai ser no sentido do dorso, do peito da tua mão. Tudo bem com relação a isso, pessoal? Ou não? Ou não? Tudo bem com relação a esse tópico? Resto da galera. Senão eu posso explicar novamente, sem problema. Ó, só o quê? Só botar bem que só mais aqui outro exemplo. Situação que me mandaram com a foto. Outro exemplo. No outro exemplo que a gente tem aqui, né?
Só para determinar a polaridade, tá? Só para determinar a polaridade. Outro exemplo, tu tem o que me mandaram aqui. Tu tem tua barra aqui. E aí, olha só, tu tem a tua barra aqui. Aí tu vai ter o quê? Tu vai ter aqui, olha só, o teu, o quê? O teu campo, o quê? O teu campo magnético. O teu campo magnético vem aqui, ó. O teu campo magnético que vai estar o quê? Que vai estar entrando, o quê? Que vai estar entrando no plano. Que vai estar entrando no plano. Que vai estar entrando no plano. E aí o que acontece? Veja aqui então agora que ele deu pra gente o quê? Ele deu pra gente que a barra o quê? A barra ela vai estar indo para direita. Aí ele quer que determine a polaridade nessa situação. Então foi uma foto que me mandaram aqui. Aí olha só, bora o quê? Bora seguir o exemplo que eu dei para vocês. Deixa eu ligar aqui minha câmera de novo. A gente o quê? A gente considera que vai ter o quê? Que vão ter elétrons bem aqui, tá? Que vão ter elétrons bem aqui. Aí o que que acontece? Olha só, pessoal, a regra do tapa. Os elétrons estão dentro da barra, eles vão estar indo para onde? Vão estar indo para direita, não é isso? Os elétrons eles vão estar indo para a direita. Campo magnético está o quê? 4 dedos está o quê? Está entrando no plano. Então, olha só, como são elétrons, o tapa vai ser para onde? O tapa ele vai ser, olha só, para baixo. Relação que eu dou na nossa mão, ó. Pá! Então, olha só, se eles vão sofrer uma força magnética para baixo, meus amores, significa o quê? Significa que os elétrons, eles vão o quê? Eles vão se concentrar, ó, bem aqui, ó. Os elétrons, eles vão se concentrar bem aqui. E bem aqui vai ficar, deixa eu botar bem aqui. Os elétrons, eles vão se concentrar bem o quê? Bem por aqui. E por aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser, então, consequentemente, vai ter falta de elétron. Então, o que acontece? Esse bem aqui seria o quê? Baixo seria o quê? Seria o polo o quê? Seria o polo negativo. Polo negativo. E bem aqui seria o quê? Seria o polo positivo. Tudo bem aí, meus amores? Tudo bem ou não? Posso passar para um próximo tópico? Vou passar, tudo bem? Então, acho que com relação a isso, acho que não, todo mundo saberia fazer. E aí agora, dando o quê? Dando continuidade aqui, quero o quê? Quero revisar com vocês, então, qualquer coisa, se me der tempo, eu vou pedir para o Celso trocar comigo, então, aqui, essa parte da polar, vou pedir para ele falar de fio condutor retilíneo. Aqui agora eu vou falar o quê? Eu vou falar de consumo de energia. Consumo de energia. Consumo de energia em kilowatt hora. Pessoal, já adianto para vocês que uma coisa assim que muita gente pensa equivocadamente é que isso bem aqui, quilowatt-hora, é unidade de potência. E não. Quilowatt-hora é o quê? É unidade de energia. Quilowatt-hora, gente, é unidade de energia. É mesmo, prof? É. Unidade de energia. E o que acontece? O que é. Bora só o quê? Bora só para deixar vocês atentos com uma coisa. A gente sabe da nossa velha que é mecânica que potência pode ser calculada como sendo o quê? Como sendo energia dividido pelo tempo, né? E no sistema internacional a gente sabe que energia é joule, tempo é segundo e potência é watts, não é isso? Beleza demais. Isso no sistema internacional. Só que veja, se eu trabalhar o quê? Se eu trabalhar, deixa eu fazer bem que uma coisa antes. Olha só, eu sei agora, fazendo aqui um jogo matemático, eu sei que a energia vai ser igual a potência vezes o quê? Vezes o intervalo de tempo. E aí o que acontece? Energia vai ser o quê? Energia vai ser dado o quê? Energia vai ser dado, olha isso. Se eu trabalhar com potência o quê? Com potência em watts e o quê? E o tempo o quê? E o tempo em horas ao invés de segundos, energia vai ser o quê? Energia vai ser igual a watt vezes hora. Caracas, professor, é mesmo. Ah, guys, então olha só, a primeira coisa que a gente sabe é o quê? É que watt vezes horas, então a partir daqui, né? A partir daqui, a gente sabe o quê? A gente sabe que watt vezes hora vai ser quem? Vai ser unidade de energia. Unidade de energia.
E aí, o que acontece? Esse Kzinho aqui, esse K, a gente sabe que é o quê? Que é como se fosse uma subunidade. Então, quando a gente tem K quilowatt-hora, é como se fosse o quê? É como se fosse 10 o quê? 10 elevado a 3 o quê? Watt-hora. Ah, professor, pois é. Ah, guys, então isso aqui, quilowatt-hora, obviamente também é unidade de energia. Ah, então só o quê? Só uma observação aqui agora, professor. Eu quero o quê? Eu quero passar 1 kWh para o quê? Para joules, só para ter essa noção aqui. Não vai precisar fazer isso, mas só para vocês terem a noção é o seguinte. 1 kWh, caso eu quero passar para joule, é o seguinte. Primeiramente, o que é que tu sabe? O que é que tu sabe? Tu sabe que o quilo é quanto? Esse quilo é quanto? É 10 a 3. Então, 1 kWh é 10 a 3 watt-hora. E o que acontece? O joule, pessoal, o joule é o quê? É o watt vezes segundo, não é isso? A gente sabe aqui, ó. Watt vezes segundo, né? Vai ser o joule. E aí, olha só, eu tenho que passar hora o quê? Hora para segundo. Mais 1 hora tem o quê? 1 hora tem 3.600 segundos. Então vai ficar o quê? Vai ficar 10 elevado a 3 vezes 3.600 vezes o quê? Vezes o watt vezes segundo. Então, olha só. Isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a 3,6 vezes 10 elevado a 6 joules, que é, ou melhor, watt vezes segundos, que o quê? Que é a mesma coisa o quê? Que isso aqui é a mesma coisa que o joules. Então, isso aqui nem, tipo, talvez não, tipo, se quisesse memorizar, memorizava, mas eu só queria mostrar para vocês terem uma ideia. Só para vocês terem uma ideia e mostrar como isso aqui é legal. Então, 3,6 vezes 10 elevado a 6 watt vezes segundo. Ou melhor, joules, vou aqui. Então, pessoal, watt-hora é o quê? É a unidade de energia. Quando a gente trabalha com potência watts e o tempo em hora, tudo bem? Ah, beleza. E aí, deixa eu mostrar para vocês como é que cai isso aqui. Eu trouxe o quê? Eu trouxe uma questão boa aqui para vocês que retrata isso aqui, que retrata isso aqui. Olha só, trouxe uma questão boa. Seguinte, olha só. Olha só aqui, galera. Olha só aqui. Tá bom. Olha só aqui. Ah. Ai, ai. Olha só. Gente, o que é que tá dizendo aqui, ó? Um engenheiro elaborou um sistema de monitoramento para realizar a leitura do consumo de energia em alguns aparelhos de sua residência. A tabela mostra a leitura realizada no início e no fim de um mês de 30 dias de cada aparelho. Aí tá aí, ó. Pam, 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 pam. A leitura do início do mês, 32, no fim do mês, o quê? No fim do mês está 92. O que é que significa isso, pessoal? Significa o quê? Significa que, olha só, se a leitura no início do mês é 32, no final do mês é 92, significa que no mês o que acontece? O consumo de TV equivaleu a quanto? Equivaleu a 60 kWh. Beleza. Sabendo que o valor da conta de energia no período foi de R$ 100, qual o valor médio consumido por quilowatt-hora para o total de energia consumida? Então, bora ver aqui o total de energia que vai ser consumida. Só na TV foram o quê? Foram 60 kWh. Não, o quê? Na geladeira, o que acontece? Começou o quê? Começou com 98 e finalizou com 190. Então, 190 menos 98 dá quanto? Dá 92. Então, aqui foram o quê? Foram consumidos 92 kWh de energia. O ferro elétrico, olha só, começou com 60 e chegou a 150. Então, o consumo foi de quanto, pessoal? Foi de 90, não é isso? Foi de 90. É 90? É, professor, 90. 90 o quê? 90 kWh. O chuveiro começou com 165 e foi para 326. Caraca, o chuveiro consumiu bem, né? Então, 326 menos 165 dá quanto? Dá 161. 161 kWh. E aí, olha só, a lâmpada, ela foi o quê? Ela foi de 85 para 182. Ah, cara, então isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar, ó. Vai dar o quê? Vai dar o quê? Vai dar 90 o quê? 97 kWh. E aí, se tu somar tudo isso aqui para pegar o consumo total, tu vai ver o quê? Tu vai ver que, olha só, 60 mais 92 mais 90
mais 161 mais 97 vai dar o quê? Vai dar, isso aqui vai dar um consumo de 500, o quê? De 500 kWh. Ei, aí beleza, ele quer saber o quê? Ele quer saber qual o valor médio cobrado por kWh, sabendo que o total aqui foi R$ 100. Ou seja, gente, é como se o quê? É como se esses o quê? Esses 500 o quê? Esses 500 kWh, esses 500 kWh, eles o quê? Eles fossem R$ 100. Eles passaram a ser R$ 100. Então, 1 kWh vai ser o quanto, pessoal? 1 kWh vai ser qual valor? Ah, guys, então aqui é uma proporçãozinha, moleza demais. Ah, esse aqui vai ser um valor X. Aí simplificou 0 com 0, com 0 com 0. Então 5, o quê? 5x vai ser igual a 5x vai ser igual a 1. Então x vai ser igual a 1 dividido por 5, pessoal, é 20, né? Isso seria 20 centavos, né? 1 dividido por 5 vai dar o quê? Vai dar 0,2. Então seria o quê? O quilowatt-hora seria o quê? Seria 20 o quê? 20 centavos, não é isso? Tudo bem? Então, letra o quê? Letra A, moleza o quê? Moleza demais. A gente calculou aqui que o quilowatt custaria 20 centavos. Aí a letra o quê? A letra B. A letra B, ela é o quê? Ela é interessante, a letra B. Olha só. Letra B é como ter mais chance de cair na prova de vocês. O que, é que ele está dizendo aqui pra gente? No mês seguinte, a companhia fornecedora estabeleceu que 1 kWh passaria a custar 10 centavos. Essa promoção incentivou o engenheiro a comprar um ar-condicionado de potência líquida de 1.400 watts. Considere que esse aparelho ficou ligado durante 7 horas por dia. Qual foi o custo de energia desse equipamento? Ah, guys, então ele quer saber o quê? Ele quer saber o custo mensal, não é isso? Ele quer saber o custo mensal, sabendo que, olha só, o quilowatt-hora está na promoção de 10 centavos, né? Antes era 20, agora está valendo 10 centavos. E aí, pessoal, aqui tem um pouco de lógica, né? Um pouco de lógica, porque o que acontece? Se o quê? Se tu, tipo, sei lá, nas tuas contas, tu tivesse o quê? Tu tivesse achado, assim, por exemplo, 4 centavos, 5 centavos. E bem aqui, na letra B, ele diz o quê? Ah, a companhia estabeleceu que passaria a ser o quê? A custar 10 centavos. E é uma promoção, e tu tivesse achado na letra A 5 centavos, isso aí, pelo quê? Pela lógica, significaria que o quê? Que a tua letra A estaria errada, né? Pela lógica da linguística, estaria o quê? Estaria errado. Ah, beleza. Mas enfim. Aí o que é que ele falou aqui pra gente? Ele falou que a potência do chuveiro vai ser de quanto? Vai ser igual a 1.400 o quê? 1.400 watts. E tá dizendo pra gente que ele vai ficar ligado 7 horas por dia. Então, olha só. Quantas horas por mês ele vai ficar ligado? Ah, é só multiplicar por 30 vezes 7, não é isso? Então, 30 vezes 7 vai dar o quê? Vai dar 210 horas. Essas 210 horas é o quê? São o quê? É o tempo total mensal que vai ficar o quê? Que vai ficar ligado. Tudo bem? É o tempo total mensal que vai ficar ligado. Aí tu faz potência é igual a energia dividido pelo tempo. Eu quero descobrir o quê? Eu quero descobrir quanto é que vai ser a energia consumida por esse ar-condicionado no mês. Aí tu vai fazer, ó, potência é quanto? É 1.400. E o quê? Energia é o que eu quero descobrir. E o tempo que ele vai ficar ligado vai ser quanto? Vai ser 210. Aí tu fazendo isso aí, ó, 1.400 vezes o quê? Vezes 210 vai dar o quê? Se tu fizer isso aí, vai dar o quê? Vai dar, olha só. Ah, só um cuidado aqui antes, que eu devia ter feito com mais calma aqui. Olha só. Cuidado, gente. Isso aqui, ó, eu tô trabalhando com o quê? Com tempo em hora, não é isso? E o quê? E a potência em watts, não é isso, gente? Tô trabalhando com a potência em watts e o quê? E o tempo em horas. Aí na hora que tu faz o quê? Que tu faz aqui o cruz credo, tu vai o quê? Tu vai obter que a energia vai ser quanto? Que a energia vai ser, olha só, 294 mil, o quê? Watt vezes hora. Só que o que acontece, gente? A gente quer saber o que aqui a nossa unidade que ele deu aqui pra gente é o quilowatt-hora. Aí de watt-hora para quilowatt-hora basta o quê? Basta tu dividir por 1.000, não é isso? Ah, então a energia vai ser quanto? Vai ser 294 o quê? Kilowatt-hora. Aí para finalizar a questão é só tu fazer. Ah, um kilowatt o quê? 1 kWh, conforme a promoção, tá o quê? Tá custando 10 centavos. Consequentemente, 294 kWh vai custar quanto? Vai custar aí um valor, o quê? Um valor X aí. Aí vocês vão ver o quê? Vocês vão ver aqui que isso aqui vai dar o quê? Que isso aqui vai dar, X vai ser igual a 2,94 reais. Caraca. Não, professor, 29,4, 29,4.
Vai ser o quê? O valor que ele vai gastar com ar-condicionado vai ser R$ 29,4. Barato, né? Tipo, ficar 7 horas por dia com o ar-condicionado ligado, para ser só 29,4. Tá muito o quê? Tá muito em conta. Pessoal, pergunto para vocês. Vocês o quê? Vocês preferem que eu faça mais uma questão de potência disso aqui? Ou vocês preferem o quê? De potência não, de energia em quilowatt-hora? Ou vocês preferem que eu dê o quê? Uma rápida pincelada em situações de raio? Força magnética vai ter situação de raio. Diga aí no chat. Uns 5 minutinhos aí antes do Celso chegar. Mais uma. Não, blindagem não. Situação de raio é quando aquela do Vivian Kibe, tá ligado? Vivian Kibe, situação de nesse sentido. Hein, pessoal, vocês preferem que eu passe o quê? Que eu passe por raio ou faça mais um exemplo desse aqui? Raio? Tudo bem. Tudo bem. Então, isso aqui, esses modelos de questão são muito o quê? São muito tranquilos, pessoal. Então, até caiu o quê? Até caiu uma questão na prova disso aqui e que, tipo, essa questão era muito tranquila. Não era para a galera ter tido dificuldade, como me relataram que tiveram. Disseram que é porque fazia tempo que o professor não falava disso. Mas o quê? Mas é tranquilo. Porque o que acontece? Aqui ele já deu o quê? Ele já deu bem aqui a potência, o quê? A potência é o quê? A potência da lâmpada. 9 o quê? 9 watts. Aí ele diz o quê? Ele diz que fica 100 horas funcionando. Se fica 100 horas funcionando, significa o quê? Significa que tem condição de descobrir o quê? Descobrir quem é a energia consumida. Porque eu tô fazendo aí, ó, potência é igual a energia dividido pelo tempo, tu sabe a potência que é 9, e o quê? E o tempo que é 100 horas. Aí tem que descobrir o quê? A energia em watt vezes hora, 900 watt-horas, que isso iria equivaler a quanto? A 0,9 kWh. Então, só o quê? Só para dando uma luz aí para vocês com relação a essa. E aí, ficou o que então faltando? Então, o que eu falei para vocês seria a situação de raio, não é isso? E para a situação de raio, eu vou trazer o quê? Dois tópicos aqui de cada quê? De cada questão, de cada prova, na verdade. Em que a questão que é essa questãozinha 4 aqui, questão moleza demais, questão moleza demais. Essa aqui, quem assistiu os plantões desde o começo, talvez não tenha tido dificuldade de responder essa. Porque o que ele quer saber aqui? Olha só. O que ele quer saber nessa aqui? Trajetória de cargas, o quê? Trajetória de cargas elétricas. Em que ele diz o quê? Olha só. Um objeto é lançado com velocidade de módulo 1,6 vezes 10 elevado a 4 metros por segundo, perpendicular às linhas de indução. Ah, pessoal, é o caso clássico, não é isso? Ah, carga elétrica perpendicular ao campo magnético. Aí se lembra que a gente até o que falou disso aqui? A gente até falou disso aqui no plantão mais longínquo. Que foi que a gente falou? Se o quê? Se a velocidade o quê? For paralela ao campo magnético, o que acontece? O objeto ele vai fazer o quê? O movimento retilíneo uniforme. Se o quê? Se a velocidade ela for perpendicular ao campo magnético, o que acontece? Ela vai fazer o quê? Ela vai fazer um movimento circular uniforme. Ah, beleza. E aí, lembrando que qualquer coisa, esse raio do movimento circular uniforme, ele pode ser dado por essa formulazinha aqui, ó, IV1 Kib. Então, nessa questão da prova, qual tipo de movimento descrito pelo elétron? Ó, é a situação que é a situação que está perpendicular. Ah, cara, então aqui tu marcaria o quê? Tu marcaria MCU. Aí só lembrando, se eu tivesse dito paralelo, se fosse lançado paralelo, você o quê? A gente ia dizer o quê? A gente iria dizer que seria o quê? Que seria um MRU. Seria um MRU. Professor, se ele tivesse dito que seria o quê? Que seria inclinado. Se eu tivesse dito que seria inclinado, seria um movimento helicoidal. Ah, então até boto o quê? Vou até botar bem aqui. Vou ter essa óbvio bem aqui para vocês. Caso o quê? Caso ele tivesse dito que seria o quê? Que seria paralelo, paralelo ao campo magnético, né? O lançamento, né? Paralelo ao campo magnético, seria o quê? Seria um MRU. E o quê? Inclinado. Inclinado em relação ao campo magnético. Inclinado ao campo magnético. A velocidade, né? A velocidade que eu tô falando, obviamente. Ao campo magnético. Seria o quê? Seria um movimento de que tipo? Helicoidal. Helicoidal. Ah, beleza. Então, cuidado com isso aí. Gente, aí ele pergunta o que pra gente? Calcule o raio da trajetória.
Aí, tipo, de modo geral, é só o quê? É só tu aplicar. Me vê um kibe. Ah, me vê o quê? Me vê um kibe. Em que aqui tem que estar tudo no SI e de fato tá. Então não vou o quê? Só vai dar tempo aqui de eu fazer essa conta, então fica o quê? Fica aqui a dica para vocês. Questão o quê? Questão muito de boa essa aqui. E para finalizar, uma questão de raio da prova o quê? Da prova de setembro. Só uma alternativa também. Da prova de setembro. Opa, peguei errado, papá. Acabou. Cara, passou muito rápido essa 1 hora e 20 minutos. Essa 1 hora e 20 minutos. Vou o quê? Vou só fazer aqui a letra o quê? A letra B. Porque a letra o quê? A letra A é a regra do TAP, já trabalhou muito a regra do TAP. Aí vou fazer aqui a letra B rapidinho aqui. Vou já perguntar se o Celso está aí. A letra B. O que acontece? Olha só, uma partícula negativa, uma partícula negativa, ó. Se fosse fazer aqui a regra do tapa, pessoal, lembra-se que seria em relação ao quê? Em relação ao peito da mão, né, o dorso. É lançado passando pelas regiões 2 e 1, onde existem campos magnéticos B2 e B1 perpendiculares ao papel, uniformes e constantes. Supondo que as únicas forças atuantes na partícula sejam devido aos campos B1 e B2, como eu falei, vou fazer só a letra B. Qual é o campo mais intenso? B1 ou B2? Aí, olha só, gente. Pra gente matar isso aqui, a gente tem que fazer, ó. Raio é o quê? É me ver um kibe. Raio é me ver um kibe, conforme a dica do professor, não é isso? Aí, o que acontece? Galera, é a mesma o quê? É a mesma carga elétrica que vai estar passando pela região 2 e pela região 1, tá? É a mesma carga elétrica que vai estar passando por essas regiões. Ah, professor, se é a mesma carga, eu vou ter o quê? Eu vou ter a mesma massa, a mesma velocidade e a mesma carga, né? Porque a gente sabe que campo magnético, ele não o quê? Ele não altera a intensidade da velocidade. Ah, beleza. Então, tenha isso em mente. Aí o que acontece? Visualmente falando, pessoal, visualmente falando, o que acontece? A gente está vendo aqui que é o raio, o quê? Que é o raio 2, ele é o quê? Ele é maior do que o raio 1, não é isso? O raio 2 ele é maior do que o raio 1. E olha só, aqui da equação aqui, ó. Quanto o quê? Quanto maior o quê? Quanto maior o meu raio, é para eu ter o quê? Um campo magnético menor. Eles são inversamente proporcionais. Então aqui, o que que acontece? Como que? Como R2 é o que? É maior do que R1, consequentemente, pelo fato dos campos magnéticos serem inversamente proporcionais, o campo magnético ser inversamente proporcional ao raio, a gente vai poder escrever que V2, campo magnético 2, vai ser o quê? Vai ser menor do que o campo magnético 1. Ah, então quem é mais intenso? Quem é mais intenso, a gente iria dizer que seria o quê? Que seria o campo magnético 1. Ah, cara. Seria o quê? Seria só intuitivo tu pensar que, olha só, que quando alguém sofre o quê? Força magnética, ele vai estar sofrendo desvio. Aí, olha só, é, quando o quê? Quando ele está entrando na região 1, esse desvio está sendo o quê? Está sendo mais abrupto, né? Então, pensando assim, que esse desvio vai ser mais abrupto, vai ser mais forte assim, então ele estaria o quê? Ele estaria sob efeito de um campo magnético mais intenso. A gente poderia fazer esse raciocínio. Ah, do ponto de vista mais intuitivo. Do ponto de vista matemático, é isso aí que a gente tinha que pensar. Ô, Celso, você chegou aí, meu querido, ou não? O Celso já tá aí ou não? Foi. Opa, meu querido. Ô, Celso, deixa eu só te dizer, porque dois alunos, o quê? Dois alunos tinham me pedido, aí eu acabei falando de um tópico seu, que foi essa parte aqui da polaridade da barra, de um fio condutor. Aí qualquer coisa, se por gentileza, você poderia então, acabou que eu não acabei não dando a parte de campo magnético de um fio condutor, você poderia passar por essa parte e deixar quieto a parte da polaridade? Tranquilo. Pois valeu, meu querido. Pois galera, Mas tu deu da espira, solenoide, essas coisas? não, não, como eu falei, eu fui respeitando aqui essa parte desses tópicos aqui. Entendi. É porque no tópico em questão lá que eles mandaram a foto, tinha só destacando do fio condutor. Mas acho que seria bom dar uma passada mesmo. Mas o professor ele tá cobrando só o quê? Só mesmo a aplicação da fórmula, geralmente. Tá bom.
Pois, galera, vou deixar vocês agora com o Celso. Desejo para vocês uma boa prova, tá? Como eu falei, espero que todo mundo passe na prova final. Espero ver ninguém na recuperação e tudo de bom para vocês. Até o terceiro ano e tchau, tchau. Celso, quer que eu te mande esse arquivo aqui para tu continuar nele ou não? Tu vai usar o tablet também, né? Tu vai usar o Google Notes também, né? Ou não? Tipo, tu quer continuar aí? Não precisa não. Não? Tá, beleza então. Pois tchau. Pessoal, eu vou dar uma pausazinha para vocês de 5 minutos, só para não ficar tão cansativo. 8h50 a gente volta, tá bom? Pra vocês irem no banheiro, pegar uma água. Pois valeu, Celso. Até a próxima, meu querido. Tchau, tchau.